Quando vocês tiverem entrado na terra em que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança, dela tiverem tomado posse, lá estiverem estabelecidos, apanhem algum dos primeiros frutos de tudo o que produziram na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois, vocês deverão ir ao local que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: Declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou ao nosso antepassado que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente ao altar do Senhor, seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, seu Deus: O meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente, e ali viveu e se tornou uma grande nação poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu o nosso sofrimento e a nossa fadiga e a opressão que sofremos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês, os levitas, os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possa comer até saciar-se na cidade de vocês. Depois digam ao Senhor, seu Deus, retirei da minha casa a porção sagrada e dê ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que o Senhor ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada de porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela, enquanto estive impuro. E dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha do céu a tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados. Terra onde há leite e mel com fartura. O Senhor, seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam esses decretos, ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararão que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão seus decretos e os seus mandamentos e as suas ordenanças que vocês desobedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são seu povo e o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer todos os seus mandamentos. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, seu Deus, conforme ele prometeu. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam toda a lei que hoje dou a vocês. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, levantem algumas pedras e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras dessa lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Terra onde há leite e mel com fartura, como o Senhor, seu Deus, deu aos seus antepassados, prometeu a vocês. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje ordeno a vocês, e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramentas de ferro nas pedras. Façam do altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas. E sobre ele ofereçam holocausto ao Senhor, seu Deus. Ofereçam também sacrifício de comunhão, e comam e alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras dessa lei. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, seu Deus. Obedeça ao Senhor, seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje dou a você. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte de Ebal para declarar maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas se citarão todo o povo de Israel em alta voz: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá Amém. Maldito quem desonrar o seu pai ou sua mãe. Todo o povo dirá Amém. Maldito quem mudar o marco da divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá Amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá Amém. Maldito quem negar a justiça ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Todo o povo dirá Amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando-a na cama do seu pai. Todo o povo dirá Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá Amém. Maldito quem se deitar com sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe.
Todo o povo dirá amém. Todo maldito quem se deitar com a sua sogra. Todo o povo dirá amém. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá amém. Maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Todo o povo dirá amém. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. E a cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o teu povo santo, conforme prometeu sob juramento de obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todo o povo da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande propriedade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão as muitas nações, e nenhuma tomará emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus que hoje dou a vocês, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem até hoje, até que vocês sejam destruídos e sofram repentinamente ruína pelo que praticam, ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até banidos da terra em que vocês estão entrando para tomar posse dela. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que a infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor castigará com as úlceras do Egito, e com tumores, feridas purulentas e sarna, males aos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os atingirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando em volta como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará os seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá a sua carne. O seu jumento será tirado de você à força, e não se lhe será devolvido. As suas ovelhas lhe serão dadas aos inimigos, e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumarão à espera deles. Dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que você não conhece, comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão pressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará e também o rei que os governa a uma nação que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque os azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e plantações da sua terra.
O estrangeiro que vive no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês se regredirão. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas o perseguirão e os alcançarão, até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele deu a vocês. Essas maldições serão sinal de um prodígio para vocês e para seus descendentes, para sempre, uma vez que vocês não servirem com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Então, em meio à fome, a sede, a nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará um lugar longínquo dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, sem piedade para com os moços. Ela devolverá as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para vocês cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela se tirará todas as cidades da sua terra, até que cairão os altos muros fortificados, em que vocês confiam. Se tirará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, por causa do sofrimento que o seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco. Vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Até mesmo um homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama, dos filhos que sobreviverem. De modo que não dará nenhum deles nenhum pedaço de carne dos seus filhos que estiver comendo. Não vai dar nenhum pedaço de carne dos seus filhos que estiver comendo. Pois nada lhe sobrará devido ao sofrimento que o inimigo se infligirá. Durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousará encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha, não lhes dando placenta do ventre nem os filhos que gerá, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligir a vocês em suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei, escritas nesse livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre as seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça, não registrada nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês, que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhes será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desagarregados da terra em que estão entrando para tomar dela posse. Então o Senhor se espalhará pelas nações de um lado e de outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deusas de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor dará a vocês coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar, e alma ansiosa. Vocês viverão sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia. Por causa do terror que encherá o coração de vocês, e por aquilo que seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu disse a vocês, que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Caraca. 29. São esses os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que você soubesse que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando vocês chegaram a esse lugar, Sihon, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós o derrotamos. Conquistamos a terra deles e o demos por herança às tribos de Ruben e de Gade, e a metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, seu Deus, os seus chefes e homens destacados, seus líderes e oficiais, e todos os demais homens de Israel, juntamente com seus filhos e as suas mulheres, e os estrangeiros que vêm nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar na aliança
com o Senhor, o seu Deus, a aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme prometeu a vocês e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não façam dessa aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor, nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas suas imagens e seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidem para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afasta do Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses daquela nação e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança muito embora persista em seguir meu próprio caminho. Trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ela. O Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. O Senhor separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança descritas nesse livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes e os seus estrangeiros que viverem na terra distante virão desgraça que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, do qual nada se for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão por que o Senhor fez isso a esta terra. Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será, foi porque o povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles. Quando os tirou do Egito, eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles. Deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra a terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas nesse livro. Cheios de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Aleluia, glória a Deus. Mais um dia lendo a Bíblia.